Olá irmãos, graça e paz, tudo bem? Diferentemente da parte 1, esse vídeo aqui ele vai ser mais rápido e mais objetivo. E o objetivo do vídeo é o mesmo, é a gente estudar sobre os tempos para a gente conseguir encontrar uma estimativa para o início da última semana, para nós estarmos preparados em todos os sentidos para ela, e para entender os tempos, encontrando a estimativa mais ou menos da última semana. Então faz mais sentido, nós sabemos que quando chegar esse tempo, os tempos e épocas serão revelados para a gente. Os tempos determinados serão revelados. O dia e a hora da vinda do Senhor Jesus, a igreja saberá. Quanto mais se aproximar aquele dia e aquela hora, a igreja saberá. Já vai saber que está dentro da última semana, já é uma grande sacada do tempo. Então, para esse vídeo aqui, o objetivo é entender a estimativa do início da última semana. E para isso é preciso calcular várias linhas dos tempos, uma delas é as sete cabeças da besta. E como 6 já passaram, uma agora existe e o oitavo rei ainda não veio. Quando ele vier, nós sabemos que ele está predestinado a durar só 42 meses. Então nós temos que ter convicção que nós estamos na sétima cabeça da besta. E muitas pessoas não sabem distinguir isso, não sabem entender, compreender. Eu já ouvi até falar que elas não concordam que a ONU é a sétima cabeça da besta, mas também elas não têm nenhuma outra interpretação. Então se não é a ONU, é o quê, né? Como eu disse no vídeo 1, se a ONU, ela não pode ser a sexta cabeça da besta, porque a sexta foi Roma. E ela não pode ser o oitavo rei, porque nós sabemos o que é o oitavo rei, e ela não é a sétima cabeça, então a ONU não é nada, ela é um vácuo no tempo, sei lá, todas as organizações, os países, aqueles 5 principais que constituem o poder da ONU, os 10 países que fazem parte do Conselho da ONU e todas as outras organizações que fazem parte da ONU e todos os países que fazem parte da ONU, porque a ONU é praticamente o mundo inteiro. Tudo isso é nada, muito sem sentido, né? E nós sabemos que o oitavo rei, ele é constituído por 10 reis que passaram por uma peleja, por uma contenda incitada pelo anticristo. Ele se levanta no meio de 10, coloca a contenda entre 3, que dá para entender que são 7 contra 3. Esses 3 são arrancados no sentido de serem subjugados para debaixo do seu poder, mas não ficam só 7 chifres, porque 3 caem. O Apocalipse ainda nos mostra 10 reis. Quer dizer que 3 são subjugados, o poder deles são arrancados. Não sei quem são esses ainda, mas eles vão ser arrancados. E vão ser forçados a servir o anticristo. E depois, de comum acordo, todos os 10 reis darão o poder à besta. Nesse caso, a besta é o homem. A besta, no Apocalipse, dependendo do contexto, é usado para falar de todo o império ou só do homem, a besta, o governante, o anticristo. Aí eles dão o poder para a besta e tudo isso por desígnio do próprio Deus. Não adianta você ir para a rua clamar, não adianta você pôr a camisa do seu país e ser um patriota, isso vai acontecer. E quando tudo isso acontecer, vão se cumprir todas as palavras de Deus e eles terão poder, os 10 reis terão poder junto com a besta por 42 meses. No Apocalipse 17 diz por 1 hora, que é um sentido profético para um outro tipo de conta. O oitavo rei é constituído disso. O oitavo rei não são 7 impérios juntos, mais 10 reis, mais a besta, mas o homem não é isso. O oitavo rei é a sétima cabeça que perde o poder. Pode ver que os diademas no Apocalipse 12 estão sobre as 7 cabeças, porque elas formam uma linha do tempo. Isso quer dizer que nós estamos passando pelos tempos, pelos impérios. É uma linha do tempo porque de 5 caíram, um existe, o outro ainda não veio, que é o sétimo. Quando vier tem que durar pouco tempo. Vai chegar uma hora em que o sexto haveria de cair e caiu. E nós estamos no sétimo. O diadema está sobre a sétima cabeça. Aí quando passar o tempo das 7 cabeças, ainda não passou, os diademas sairão das 7 cabeças e agora o foco é para os 10 chifres. No Apocalipse 12, João faz uma narrativa do dragão grande vermelho, aí ele fala primeiro 7 cabeças e depois 10 chifres.
e sobre as cabeças 7 diademas. No Apocalipse 13, inverte. Além de mudar alguns detalhes, o formato geral é o mesmo, mas muda alguns detalhes e a sequência inverte. O dragão já não é grande e vermelho, já é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Já está nos falando de reinos que tem um contexto histórico lá desde o profeta Daniel. Hoje são os mesmos reinos, mas com outros povos, com outra cultura, mas é o diabo que está por detrás de tudo isso. Então, essa besta é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Aí você já tem os 4 animais de Daniel unidos em um só corpo, para dar a mesma ideia da estátua, todos unidos em um só corpo. E lá João fala, primeiro dos 10 chifres, no Apocalipse 13. Primeiro dos 10 chifres e depois das 7 cabeças. Então a besta era semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. 7 cabeças, né? 10 chifres e sobre, aí ele fala 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, os diademas. Então João inverteu. Ele falou primeiro dos chifres e depois das cabeças. E os diademas agora estão sobre os chifres. Isso seria explicado no Apocalipse 17. Os 10 reis, os 10 chifres, são 10 reis que ainda não receberam poder, mas receberão. Junto com a besta, o homem, porque os próprios 10 reis fazem parte da besta, mas ali a besta está sendo direcionada para um homem. Receberão poder junto com a besta por 1 hora. Esse é o 8º rei. E esses reinos governam sobre todos os outros reis da terra. E muitos desses reis, desses 10 reis, têm que estar aqui, no nosso tempo. Ou seja, a ONU vai ter que emprestar alguns dos seus reis. Então não faz sentido a ONU não ser a 7ª cabeça, já que o 8º rei tem que pegar países do nosso tempo. Entendeu? Só por isso já é uma lógica. Agora, o segundo passo do vídeo é a gente fazer um pequeno cálculo com a estátua e alguns dos animais de Daniel 7 e depois olhar para alguns textos do profeta Jeremias em destaque, porque tem muitos profetas, alguns textos onde fala de buscar a paz. E aí vem a grande sacada, o tempo das 2 testemunhas. Então são esses os 3 passos desse vídeo, que eu já vi que já vai ficar longo, né? Papo furado, negócio que vai ser muito curto. Entendeu? Então, já a lógica número 1 foi essa, o 8º rei, ele é constituído de países que estão no nosso tempo hoje. Então, a 7ª cabeça tem que estar aqui, no nosso tempo. E o objetivo do vídeo é entender que uma cabeça, para ela estar em vigor, ela não precisa estar na sua fase completa para ter se iniciado. E eu disse que ia buscar exemplos na cabeça 5 e na cabeça 6, que é o Império Grego e o Império Romano. Então vamos para esse passo agora. Olha para o Império Grego. Na estátua nós temos um ventre de bronze. E se você prestar atenção, esse ventre não tem subdivisões. Deus não está dando essa informação na estátua. Só que Ele está dando uma informação que passou desapercebido durante muito tempo por mim. Não sei se por você. Mas o ventre, ele vai até as coxas. Aliás, eu já falei disso em algumas das lives que eu fiz e tive que apagar por causa de algumas pessoas. Mas eu já falei disso, não é tão novidade assim. Mas o ventre, ele passa, ele vai até as coxas, você percebeu? Tem desenhos na internet em que toda a perna da estátua é de ferro. Isso está errado. O Senhor disse que as coxas da estátua são de bronze. E as coxas já formam 2. E agora? O Senhor está dando uma informação para a gente, que seria compreendida perfeitamente só lá em Daniel 8. Na verdade, lá em Daniel 11. Em Daniel 8, o profeta Daniel já poderia começar a compreender um pouco do mistério. Mas em Daniel 8 ele ainda mostra lá no finalzinho que ele não entendeu a visão. Ele entendeu que um animal era Grécia, que na nossa Bíblia é Javã, um dos filhos de Noé. O outro era Madai, que na nossa Bíblia, eu digo no hebraico,
são filhos de Noé. Na nossa Bíblia que já está como Medo e Persas, né? Grécia, na Bíblia, nossa Bíblia está Grécia, mas no hebraico não está Grécia. Está Madai e Javã. São filhos de Noé em briga um com o outro. Isso nos leva para a profecia dos 3 filhos de Noé. Já fiz um vídeo no canal também, na lousa, explicando tudo isso. Um vídeo muito bom, antigo, mas bom. E já foi editado, comprimido. Fiz um bom trabalho. Se quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar para vocês também um link na descrição. Então, as coxas da estátua são 2, porque o Senhor está dando uma informação para a gente. Quando você olha para Daniel 2, você não entende muito isso. Daniel 7, aí você entende que o Império Grego haveriam de se dividir em 4 cabeças. Mas ainda em Daniel 7, não tem a informação, não dá para saber o que é aquilo. Agora, quando chega em Daniel 8, o Senhor muda mais uma vez a figura, troca os animais, e agora o que era urso ele coloca como um carneiro, e o que era um leopardo de 4 cabeças ele coloca como um bode peludo. Aí vai ter um chifre grande, que é Alexandre o Grande, é quebrado e sobem 4 chifres nesse lugar. E esses 4 chifres vão para os 4 ventos da terra. Esses são os 4 generais de Alexandre o Grande, coincidindo com a história, na exatidão. E desses 4 generais, 2 são principais. Um que é do norte e outro que é do sul. Ptolomeu, a linhagem de Ptolomeu e dos Seleucos. Então eles ficam em briga. E dessa briga vai começando a emergir o Império Romano. Isso está bem claro no livro de Macabeus. Se você não lê, você perde isso. Então, 2 reinos principais da subdivisão do Império Grego estão em conflito na história passada. E por isso o Senhor quis mostrar isso para a gente nas pernas da estátua. Então as pernas da estátua, na parte de bronze é norte e sul. Mas na parte de ferro não é norte e sul. Na parte de ferro é ocidente e oriente, porque a história comprova isso. O Senhor não precisa fazer uma estátua de 4 pernas para a gente entender isso. É uma figura, é uma parábola. Um conflito que começa entre os 2 montes de bronze. Inclusive isso está em Zacarias também, tem 2 montes de bronze. Que são 2 reinos da subdivisão do Império Grego, norte e sul. Esse conflito vai na história passada, acontece e depois a história se vai para a Era de Ferro, o Império Romano, e agora a história não é mais norte e sul, é ocidente e oriente. Só que o oriente pega a parte do norte. Roma oriental, a história de Roma oriental começou com Constantino, foi para Constantinopla, aí veio o Império Bizantino, depois o Império Bizantino foi conquistado pelos turcos otomanos, isso é o Oriente Médio, mas na parte do norte, tá vendo? Tem uma correlação, só que agora é a Era de Ferro, é a Era de Ferro, e a luta já não é mais com o sul, é com o ocidente, quer dizer, não vai ter luta, né, entre as pernas, mas é uma expansão do Império Romano para o Oriente. O Ocidente haveria de cair, já estava quase em queda, né, enfraquecimento, por isso que Constantino expandiu o reino para o Oriente. E o reino de Roma, da parte ocidental, ele de fato ele enfraquece e cai, ele cai pelos bárbaros. E ali tem outra história. É uma história na perna esquerda, quer dizer, na perna direita, e outra história na perna esquerda. Entendeu? Então, por isso o Senhor está dando essa informação original na estátua. Antes das pernas, tem 2 reinos de bronze em conflitos. E a gente pode entender isso pelas pernas. Entendeu? É importante isso para a gente. Agora, lá no Daniel 7, nos 4 animais, nós vamos ter o leopardo de 4 cabeças. Aí nós temos a informação de 4
dinastias. Por que eu estou falando tudo isso? Aonde eu quero chegar? O Império Grego, subdividido em 4 dinastias, é o ápice do Império. Dali não tem mais nada. Aí vai ter uma briga entre 2 reinos e dali ele vai enfraquecendo e vai emergindo o Império Romano. Então o Império Grego, na sua totalidade, na sua fase final, são 4 divisões. Já é um reino, mas com 4 divisões. Com 4 nações. Entendeu? Nas pernas, quando chegar nas pernas, é um só material, ferro, mas vão ter muitos reinos ali. É Roma, originalmente é Roma, mas depois vem Império Turco-Otomano, na perna direita vem o reino dos bárbaros, depois vem outros reinos e vai... Desculpa. E isso vai acontecendo, vai indo até o fim. É uma história sendo contada na Era de Ferro, não é Roma do início ao fim. E nós já temos esse exemplo no ventre da estátua. É um só material, mas que já se subdivide em 4 reinos. É o Império Grego, mas subdividido. Depois, norte já é outro reino, sul já é o Egito, né? O Egito foi conquistado pelo Império Grego, sim, mas depois ele passa a ser Egito. Novamente, é Egito até hoje. E aonde que é o interessante nessa história? O interessante é que o Império Grego, antes dele se subdividir em 4 reinos, quando ele era um só reino, ou seja, quando ele era só um bode peludo com um chifre grande, era o Império Grego. Ainda não tinha avançado no tempo, o chifre grande não tinha sido arrancado para se levantar 4 no lugar daquele bode peludo de Daniel 8, para depois de um dos chifres se levantar um chifre pequeno, e já era o Império Grego. Entendeu a história? Ou seja, o Império não precisaria estar completo, com as suas fases completas para ter se iniciado. Essa é a 5ª cabeça. Na 6ª cabeça, a mesma coisa. O Senhor mostrou o Império Romano. Se for olhar para Daniel 7, é um animal, uma besta, né, de 10 chifres. Ela tem dentes de ferro e unhas de bronze, faz alusões a outros impérios, tipo unhas de ferro, dentes de ferro já é o Império Romano, unhas de bronze já é o Império Grego. Os 10 chifres já é a fase final. É o 4º animal, o Senhor fala só até o 4º animal, não são só 4 reinos do mundo. Ele amplia a história depois com o Apocalipse. Mas em Daniel 7 são 4 animais. A história é contada através de 4 animais. Ao todo são 8 impérios, mas são 4 animais. Entendeu? Por isso que o Apocalipse tem que vir para João e falar: João, a besta que viste era e não é. Para João não pensar que ali era o tempo do fim, como ele pensava antigamente. Como ele escreveu na sua primeira epístola, pensando que já era o tempo do fim. Não era. A besta que ele viu no Apocalipse, ela era no passado, ou seja, algo semelhante aconteceu no passado, mas ela não era naquele tempo. Não era Roma. Haveria de vir outros reinos no futuro. E aí João entendeu. Então no Império Romano a mesma coisa. Em Daniel 7 nós temos um tipo de informação, mas em Daniel 2, na estátua, o negócio que a gente usa bastante a estátua, né? Para alguns propósitos. Em Daniel 2, o Senhor já mostra que o Império Romano haveria de se dividir em 2 pernas. Tinha que ter uma subdivisão para fazer sentido, como nos braços da estátua. O Senhor já deixa exemplos para a gente não ficar perdido. Os braços da estátua eram 2, um só material de prata, mas eram 2. Os medos e os persas, era uma subdivisão. Na perna haveria de ser igual, e aconteceu igual na história. E não é norte e sul, é ocidente e oriente. Então o Império Romano, na sua fase completa, são 2 reinos. É uma expansão. Ainda que a perna direita haveria de cair, a esquerda haveria de ser dominada por outro reino, a Era de Ferro continuaria. A perna
de ferro continuaria. E a fase completa do Império Romano são 2 pernas de ferro. Viriam outros reinos, mas ainda continuaria a história. Como eu disse, a estátua, ela traz uma parábola para a gente. Uma analogia, uma revelação. Tem que condizer com a história. Então a fase completa da Era de Ferro, do Quarto Reino, é a subdivisão em 2. Mas antes do Império Romano ser expandido para o Oriente, já era Império Romano. Era uma só perna, mas era Império Romano. Estava na sua fase incompleta, mas já era Roma. Roma, idolatrada no mundo inteiro, adorada. A terra adorada e idolatrada no mundo inteiro. Roma. Então, nós temos um exemplo na 5ª cabeça e um na 6ª. Olha para a 7ª agora. A 7ª cabeça da besta tem que condizer com os pés da estátua. Já não é mais ferro, é barro e ferro misturado. Já passamos do calcanhar, do peito de pé, estamos chegando perto dos dedos. Já é a 7ª cabeça. Nos dedos da estátua é a 7ª cabeça. O 8º rei é você olhar a estátua de baixo para cima. O 8º rei é aquela imagem daquele homem, formando um ídolo sobre a terra. Uma imagem mesmo, um ídolo. Esse é o 8º rei na estátua. Então nós já estamos na 7ª cabeça da besta. Olha quantas contas tem que fazer, né? Daniel 2, 7, 8, Apocalipse 13 e 17. Nós já estamos na 7ª cabeça da besta, ela está incompleta, porque só tem 5 países dominando o mundo inteiro. E é a ONU. Logo virão mais 5 países. Pode apostar, no tempo do Império Romano, se nós estivéssemos no tempo do Império Romano, só ocidental, tipo na época de Paulo, dos apóstolos, nós iríamos estar falando o mesmo discurso. Irmãos, não é o fim ainda. O Império Romano, olha para a estátua, ele tem 2 pernas. Não pode ser só Ocidente. Algo vai acontecer no Império, ele vai se dividir. O discurso seria o mesmo. O mesmo discurso que eu estou tendo aqui, eu estaria tendo se vivesse na Era dos Apóstolos. O Senhor permitiu que isso não fosse escrito, mas Paulo ensinava isso. Ele permitiu que não fosse escrito para isso virar provação hoje e pregação no nosso meio. Assim como Deus inspirou Paulo a não escrever as 2 casas de Israel, irmãos, como vocês sabem, Efraim e Judá. O apóstolo Paulo não escreveu isso, nenhum dos apóstolos escreveram. Mas essa mensagem não está nas cartas? O apóstolo por acaso fala chifre pequeno? Ele escreve? Ou 10 chifres da besta? Porque uma coisa que a gente fala tanto hoje, os apóstolos que já tinham acesso não falaram. Porque há uma programação do Espírito para isso. Eles não falaram por acaso ou porque combinaram entre si de não falar. Houve uma programação do Espírito por detrás da inspiração do próprio Espírito do homem escrevendo as cartas. Irmãos, eu vou ter que correr aqui agora porque o tempo está assim. Chove, não chove, chove, não chove, venta, para de ventar, dá sol, chuva, vento. Por isso que eu demorei esses dias para gravar. É o dia todo assim. Quando eu penso que não, já está chovendo. Então, eu já sei que vai chover, está gotejando aqui já. Vocês não estão vendo, mas está pingando. Então, irmãos, vocês entenderam, né? O discurso é o mesmo. Pode apostar, a ONU, ela vai ter que passar por uma reforma. 5 reis vão ter que entrar lá. Não vão ser só 5 países que dominam o mundo, como é hoje. Vão ser 10. E quando esses 10 estiverem juntos, pode esperar o anticristo. O homem já formado, ele vai se levantar. Ele vai criar uma contenda. Ele vai se levantar ali, no meio da ONU. Ele não é francês, ele não é italiano, ele não é um papa. Ele é o que a Bíblia diz que ele é. Ele é um islâmico, astuto. Ele vai ter alianças com Israel, vai ter jeito, maneira de convencer os judeus que não creem na palavra. Ele vai promover uma falsa paz.
vai falar de paz e segurança, que é o mesmo discurso do mundo, e ele vai chegar ao poder, porque está escrito. Então, esperamos isso, 10 reis vão se unir. A história não vai começar tudo de novo, tipo assim, vai vir ainda o início da 7ª cabeça e a ONU vai desaparecer, vai vir um novo império. Irmãos, não temos tempo para isso. Vamos olhar já para o que é evidente. A 7ª cabeça já começou, está na sua fase da metade. E pode ver, ela tem pouco tempo. A 7ª cabeça tem que durar pouco tempo. Se você comparar com os reinos anteriores, a 7ª cabeça é a que menos dura. Claro, não conta com o 8º rei. O 8º rei são só 3 anos e meio. Então 5 reis vêm de uma hora para outra. E aí vai virar uma briga, uma contenda, para que esses 10 reis de comum acordo entreguem o seu poder à besta, a esse homem. Quando isso acontecer, o mundo todo já vai estar... A besta da terra, ela já vai estar na sua fase completa, ela já vai ter sinais de poder concedidos pela autorização de Deus para que o diabo faça e os homens sejam enganados e eles farão uma imagem para a besta. A besta é o homem. Eles farão essa imagem. Pode apostar num holograma. Um holograma que é tão real quanto uma visão nossa. Olha no Instagram, no YouTube, a China já tem hologramas reais. Na cidade, assim, no meio da cidade, eles fazem um dragão se levantar ali, parece que o dragão vem em cima de você. E o povo está se acostumando com isso. Irmãos, isso é um absurdo, isso é uma feitiçaria eletrônica. A Babilônia, ela é acusada de ser mestra de feitiçarias. Aposte nisso, a tecnologia, ela vira uma mestra de feitiçaria. Pode apostar na imagem da besta como um holograma ou algo do tipo. É uma imagem e ela ainda vai receber fôlego de vida, porque o diabo vai querer contrariar tudo que Deus falou dos ídolos. Porque um ídolo, ele é mudo, ele não fala, o diabo vai contrariar isso diante dos homens, para provar para o mundo inteiro que não é um ídolo. Ele vai usar a Bíblia, o diabo vai usar a Bíblia, ele vai blasfemar contra o céu. Então vai haver uma conexão entre o ferro e o barro. É uma informação extra que o Senhor está dando na estátua. Barro e ferro não é só parte fraca e parte forte e, sei lá, o islâmico com tal reino, não é só isso. É isso também, mas tem mais. Então vai ser concedido a conectar o fôlego de vida humano com essa imagem da besta. E essa imagem da besta, como ela é um holograma de alto nível, ela vai monitorar o mundo e ela que vai determinar quem morre e quem vive. E vocês sabem, a regra é quem tem a marca da besta. A marca é um sistema num todo. Fala de religião, a marca revela a religião, revela a geopolítica, revela um sistema tecnológico. Essas 3 coisas principais a marca revela. Tem pessoas que focam só em uma coisa e esquecem da outra. Eu mesmo já fiz isso no passado. Mas não, a marca revela essas 3 coisas. Ela revela religião, religiosidade, ela revela geopolítica, como os reinos vão se comunicando um com o outro, né? A articulação dos reinos. E ela revela o mundo tecnológico. Então é todo um sistema formado. Quando tudo isso, você vê que todas essas peças são peças de um quebra-cabeça que nós já podemos ver as peças. Falta só o diabo montar. É questão de pouco tempo, mas nós já temos as peças do quebra-cabeça. Já temos tudo preparado para a marca, quase tudo. Nós já temos quase tudo preparado para a besta da terra, que são os falsos profetas, que falarão em nome de Deus. Nós já temos um sistema num todo, que é a besta. Falta o aparecimento da besta, do homem, o líder. E pronto, tá vendo? Eu te localizei no tempo. Se tudo que eu falei estiver certo, como eu disse, não tem como tudo que eu falei estar errado. Mas pode ser que nem tudo que eu falei esteja certo. Eu não detecto erro ainda. Se tiver, são ajustes. Já nos localizamos no tempo. Estamos na 7ª cabeça da besta.
ainda com a sua fase completa. Exemplos, Reino da Grécia e Roma. Estimativa para começar a última semana. De 5 a 10 anos, minha estimativa, para começar a última semana. De 5 a 10 anos. Eu estou falando 5 para agradar um grupo de pessoas. Eu acredito que ainda tem uns 10 anos pela frente. Para começar a última semana. Para começar. Depois da última semana são mais 7 anos. Eu acredito que nós temos mais 20 a 25 anos pela frente. Estimativa. Para a vinda do Senhor Jesus, menos de 30 anos. Estimativa. Eu posso estar vivo. Eu posso estar com 70 anos. Se for 30 anos, eu estarei com 70. Entendeu? Pode ser menos? Pode. Eu acredito que não, porque tem outros pontos para se fazer conta, não é só isso. Tem outras linhas do tempo, outros textos. Mas a estimativa é essa. Pode ser um pouquinho mais? Pode. Mas não temos mais 40, 50 anos. Esquece. A tecnologia já estragou o mundo. Os homens se matam antes disso. Ou o Senhor Jesus vai intervir na história para que toda a carne não pereça. Por isso que os tempos serão abreviados, é nesse sentido. Os tempos sendo abreviados é Deus não permitindo que a besta reine por mais de 42 meses. Não permitindo que a 7ª cabeça reine por muito tempo. Porque dentro da 7ª cabeça se encontram os 10 reis e aí já tem um mundo tecnológico preparado. Por isso que Deus dá aquela visão para Daniel de um chifre pequeno que tem olhos como olhos de homem. Mas não são olhos de homem. São olhos que imitam olhos humanos. Esse chifre pequeno, você pensa, é o anticristo. É o anticristo. Irmãos, é óbvio que é o anticristo. É a besta. Mas pode ver que o Senhor faz contrastes paralelos, contrastes e paralelos de frases com esse chifre pequeno e a besta totalitária do Apocalipse 13. E a besta totalitária são reinos unidos. Então, são informações múltiplas. O chifre pequeno fala de um homem, sim, é a besta, no Apocalipse a palavra besta também é usada para falar de um homem, mas não é essa a única informação. Pode ver que fala que tem olhos como de homem. O Senhor não precisaria falar olhos como de homem. Ele fala, se fosse para falar de um homem, ele falaria olhos humanos. E tem uma boca arrogante. Não é só para falar da petulância do anticristo. É para falar da boca arrogância desse mundo. É para falar de tecnologia. Então quando você soma uma coisa com a outra, você chega nesse cálculo. O mundo do celular, o mundo das câmeras, são olhos de homem. Isso é o mundo que mostra pra gente, que fala isso. Eles não falam isso de maneira voluntária, de maneira consciente. Mas são olhos humanos, olhos que monitoram, olhos que se tornarão os olhos do sistema, da besta, da serpente. A boca arrogante é o sistema que consegue falar, emitir vozes através de aparelhos. Isso é o que vai dar possibilidade para ser criada a marca da besta, a imagem da besta. A marca é uma coisa, a imagem é outra. Elas se fundem, vão se unir para formar o mistério da iniquidade. Virei para lá, o microfone está aqui, né? O mistério da iniquidade, que é mistério da anomia, da transgressão da lei, na sua fase completa. Então o chifre pequeno fala de um homem, mas está falando do sistema num todo. E aí fica fácil para a gente entender isso. Antigamente era difícil de eu entender o porquê que o Senhor está criando um paralelo entre o chifre pequeno, que eu pensava ser somente o anticristo, com a besta do Apocalipse 13. Parecia que estava desconexo esse paralelo. Mas não, está conexo, porque o chifre pequeno, ele não é apenas um homem, ele é o 8º reino. Entendeu? Pegou a revelação? Então a estimativa é essa, o tempo é esse. Agora, a terceira sacada, que não vai caber nesse vídeo, vai ficar grandão e ele vai dar problema na hora de eu fazer um recorte, alguma coisinha aqui pelo celular mesmo,
A terceira sacada está você entender no que as duas testemunhas vão sacar. É como que aqui fica a puxada para o terceiro vídeo, e o terceiro vídeo eu finalizo. Como que as duas testemunhas vão entender? Vocês sabem, né? Já resumindo todo o assunto das duas testemunhas, não são apenas dois profetas que vão para Jerusalém profetizar e ficar mortos, jogar fogo pela boca, derrubar o helicóptero, derrubar tanque de guerra, míssel vem sobre eles e eles criam um superpoder. Nada disso é ilusão pré-tribulacionista. É maluquice, é doideira mesmo. Não são apenas dois profetas, são vários homens da casa de Israel e da casa de Judá que irão para lá. Só que não é todo o povo que vai para lá, não é todo o povo que vai para o deserto, não é todo o povo que morre nas nações. São realidades múltiplas que acontecem no nosso tempo. Mas o que vai acontecer para que eles entendam, para que nós entendamos quem é que vai para lá, quem é que vai para outro lado? Como que eu vou saber se eu vou para o deserto ou se eu vou para Jerusalém? Como entender isso? Isso é o que as duas testemunhas vão sacar e elas vão sacar pelos sinais. Vai haver uma operação do Espírito, sonhos e visões, forte no meio do povo, porque os falsos profetas estarão fazendo sinais. Então a igreja também terá poder e sinais. Vai ser uma briga feia ou uma briga bonita. E Deus vai manifestar sonhos e visões. Fora isso, nós vamos ter sinais. As duas testemunhas vão olhar. Tem 10 reis unidos claramente no mundo. É a fase final da sétima cabeça. De repente, elas vão presenciar o anticristo. De repente, elas vão estar vendo o anticristo derrubando 3 reis. Irmãos, já é fim, já é final. E aí, através da profecia, do espírito de profecia, o espírito falando no coração de cada pessoa, eu vou trabalhar isso melhor na parte 3, com textos. Mas eu estou só puxando o assunto. E elas vão entender que se não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. E o último trabalho que o Senhor tem para fazer nessa terra envolve Jerusalém. Se não houver aceitação de Israel, se eles não se arrependerem, não haverá paz no mundo. As testemunhas vão entender isso na história da Bíblia, do passado. O contexto de vida delas vai mostrar que elas vão para lá para morrer. É uma proposta do Senhor. Ele não vai obrigar ninguém a fazer isso. É uma proposta. As pessoas voluntariamente darão a sua vida. E outras estarão num contexto onde elas serão impulsionadas a fugirem do sistema, a sair daqui, porque não vai ter como. A mensagem do Senhor é: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Brasil é Babilônia. Escuta o que eu vou falar para vocês. O Brasil não é do Senhor, não vai ser e nunca será. Essa nação, eu estou em Curitiba. Talvez você esteja em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Nada disso pertence ao Senhor. Tudo isso vai ser derrubado. O Senhor não está nem aí com Curitiba, com cartão postal, com parquinho, com natureza, nada. A natureza já está envolvida, presa, amarrada com fios, com postes. Tudo isso vai ser derrubado. O Senhor quer salvar pessoas das nações. A mensagem é: sai dela, povo meu. A Babilônia é acusada de feitiçaria, mestra de feitiçarias. Ela envolveu todo mundo na pornografia do Instagram, envolveu crianças, envolveu jovens, envolveu todo mundo nisso. O mundo vai entrar na apostasia. O Brasil já é um país apóstata por natureza. Essa nação não pertence ao Senhor. Esse lugar só vai pertencer ao Senhor quando Jesus vier e derrubar todos os ídolos do mundo. Aí a nação pertence ao Senhor. Cuidado com esses bodes guias que falam de patriotismo, que te induziu a ir para a rua, perder tempo, contrariar a palavra de Deus. E vocês vão entender isso perfeitamente nos textos que eu vou ler para vocês. O Senhor ama as pessoas, Ele não ama essas obras. Ele não quer saber do seu bem-estar, do seu emprego e da casa que você conquistou. Ele quer saber da casa dele. Nenhuma nação é do Senhor. Lá em Apocalipse 7, quando ele toma posse do seu poder, na última trombeta, né?
Eu falei Apocalipse 7? Não, em Apocalipse, na 7ª trombeta, quando toca, ele toma posse do seu poder. Olha que besta, terrível. Quando ele toma posse do seu poder, ele assume todo o seu poder, diz todos os reinos do mundo se tornaram do Senhor. E o que ele faz? Salva o mundo todinho? O que ele faz logo após ele dizer? Logo após a profecia falar, todos os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor. O que está escrito? Ele vai derrubar tudo. Terremoto, ira, pedrada. Nada disso pertence ao Senhor. A China não é do Senhor, nem a Rússia, nem o seu Brasil idolatrado. Nada disso é de Deus. Ele vai salvar as pessoas. Sai dela, povo meu. Por isso que tem um deserto, ou desertos preparados, lugar onde o Senhor vai proteger. Tudo há de ser reconstruído, e aí sim, quando o sol brilhar 7 vezes mais e a lua brilhar como a luz do sol, essa nação, não sei se vai se chamar Brasil, vai ser do Senhor, assim como todos os reinos do mundo. E aí sim, se você ficar para a nação restante, você pode se considerar um patriota. Caso contrário, você é estrangeiro, e estrangeiro não é patriota. Cuidado com os bodes guias, cuidado com pastores apóstatas, cuidado com pessoas que não se importam com as profecias. Finalizo de novo dizendo, o Brasil não é, nunca foi e nunca será do Senhor. Você pode ser do Senhor. Ele quer salvar as pessoas da Babilônia. Se a Babilônia fosse uma só região, Jerusalém, por exemplo, olha que absurdo. Olha a cabeça do povo. Se Jerusalém, ou Meca, ou, sei lá, Igreja Católica, qualquer coisa, uma localização fosse a Grande Babilônia, sair daquele local já te livraria de qualquer dano. Já cumpriria a profecia. Eu saí dela. Já não estou mais em Jerusalém. Não faço parte do judaísmo. Estou livre da Grande Babilônia. Olha o engano do diabo. A Babilônia é este mundo inteiro. Se o Senhor mandou Jeremias dar de beber do cálice da sua ira para todos os reinos do mundo, você acha que o Brasil ficou fora desse cálice? Você acha que se o Brasil fosse de Jesus, teria a Bahia com aquela macumbaria toda? O Rio de Janeiro com aquela gangue toda? Você acha que um homem sairia da prisão e iria reinar, como diz Eclesiastes 4? Males que acontecem debaixo do céu? Você acha que um ex-presidente seria idolatrado e receberia idolatria? Você acha que o povo idolatraria um presidente e iria para as ruas lutar por um país idólatra? Você acha mesmo que uma esposa de um ex-presidente que se diz cristã colocaria funk dentro de uma igreja? Você acha que isso pertence ao Senhor? Se você acha, você está dormindo. A maioria das pessoas tem medo só de um ladrão vir e botar a mão no seu bolso, na sua conta. É isso que elas têm medo. Fora disso, elas não querem saber de nada. Grande é o sono desse povo. O Senhor não ouve esse povo. O Senhor não responde. Não se engane. Então essa é a mensagem. Te localizei no tempo, te dei dicas a respeito da própria nação e o próximo vídeo nós temos textos para nós lermos, para entender a sacada das duas testemunhas, porque Deus está interessado nisso, nas suas duas testemunhas. Ele não está interessado na sua terra idolatrada e adorada. Tá bom? Então tá, irmãos, deixa os comentários, vou parar por aqui. Graças a Deus não choveu. Tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe.